Oi, gente. Eu sei que normalmente quem faz essa série de vídeos é o professor Pondo, e não eu. Mas hoje eu tô aqui porque quem vai ser entrevistado é ele, né? Então, todos vocês sabem que a gente está tentando mostrar para vocês como é que é o nosso curso, nosso departamento. E o professor Pondo, para além de subcoordenador dos cursos de física, ele também é um pesquisador dentro da universidade, né? E professor já há quanto tempo? 4 anos, né? Menos, 3 anos só. Ah, tá. Então, vou pedir então para que ele se apresente, conte um pouquinho dele para vocês primeiro. E vamos lá. Marinês, muito obrigado pela apresentação. Bom, é a primeira vez que eu estou desse lado da nossa janela, né, fazendo uma apresentação, sendo entrevistado aí pela nossa coordenadora. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar da sessão de vídeos. E eu sou o professor Jorge Kondo, sou professor aqui da universidade já faz 3 anos, na realidade, eu entrei no final de 2016. Eu sou da área de física atômica e molecular, na parte experimental, e atualmente eu sou subcoordenador do curso, junto com você, né, na coordenadoria. Também sou representante dos docentes do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas no Conselho Universitário aqui da universidade. Também sou representante dos professores no sindicato e também sou representante da área de pesquisa de física atômica na Câmara de Pesquisa. Então, se pensar bem, eu represento bastante gente aqui no nosso departamento. E tá tendo bastante trabalho, mas está sendo bastante legal participar e conhecer bem como que funciona a nossa universidade por dentro, né? E a ideia é trabalhar para sempre melhorar todas as condições, tanto dos professores como dos professores pesquisadores, como dos alunos de graduação, pós-graduação. Então, meu objetivo, acho que o nosso objetivo é sempre melhorar a universidade e fazer com que isso se torne como um benefício para a própria população, né? Uhum. Que legal. E queres contar um pouquinho da tua trajetória? Como é que tu foi parar na física? Como é que tu foi virar doutor em física? Foi difícil o caminho? Foi bastante complicado. Na verdade, eu nasci numa cidadezinha perto de São Paulo, bem do interior. Minha família, como diz um tio meu, é rural, né? É da área rural, então a gente sempre cresceu plantando coisa, vendendo coisas na feira, então foi uma situação bastante complicada. Na realidade, eu percebi que a gente poderia ter banheiro dentro de casa quando eu tinha 15 anos de idade, então foi bem interessante essa transição. Legal. Mas eu fiz uma apresentação em que eu mostro com bastante fotos, né? Porque eu gosto de mostrar foto, imagem, e daí dá pra gente discutir um pouco mais lá essa trajetória maluca que fez com que eu chegasse até aqui. Ah, que legal, tô doida pra ver. Mas que legal mesmo ver que é uma trajetória diferente das pessoas urbanas, né? A gente gosta de pensar que a universidade acaba agregando muita gente super urbana, e aqui tu vem com uma história diferente para dar um contraponto, né? Mas isso ainda é verdade, né? Porque no meu caso pessoal, eu fui descobrir como entrar na universidade quando eu já tinha meus 17, 18 anos. Até lá eu não sabia como que eu poderia fazer uma universidade, né? O acesso à universidade era difícil, mas continua sendo difícil, né, para a maioria da população. Sim, é verdade. Bom, então acho que tu vai contar toda a tua trajetória de vida com a tua apresentação, né? Tudo não, né? Vamos tentar um pouquinho só. Tá bom, eu posso te fazer pergunta? Pode ficar à vontade. Ótimo. Então tá. Vamos lá? Vamos, tô curiosa? Bom, Marinês, eu vou aqui começar. Eu preparei essa apresentação, eu quero tentar ser conciso, mas o que a gente vê na experiência que a gente está tendo é que não sempre dá para ser conciso, tá? Eu vou mostrar várias coisas, ainda mais na parte em que eu chegar na parte de pesquisa, na parte um pouco mais de física, que talvez vai passar um pouco corrido, mas depois os alunos ou quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente ou comigo, que a gente resolve as dúvidas, tá? Então, a minha área é a área de física atômica e molecular.
que é chamado de Amophysics, tá, em inglês, e é a parte experimental. Então, tem toda uma parte do estudo de física atômica molecular que é teórica, né? A minha parte é a parte mais experimental. Isso está relacionado também com ótica quântica. A gente tem um grupo grande de ótica quântica na universidade, aqui no departamento de física, e em muitos laboratórios ao redor do mundo, e também aqui no Brasil, ótica quântica e física atômica, elas se misturam. Então, existe todo um emaranhado de assuntos que são equivalentes, tá? Então, a gente pode conversar bastante sobre isso. Bom, eu sou experimental e eu gosto muito de projetar coisas, né? De fazer simulações, de projetar, de desenhar, de construir. De desmontar eu não gosto, porque geralmente eu não consigo montar de volta, mas de montar eu gosto bastante, tá? Meu nome, isso para também tem muita dúvida, todo mundo me pergunta, é Jorge Douglas Masayuki Kondo, tá? Dá para ver a minha setinha aí? Sim, aham. E daí tem gente que pergunta, você quer que goste que chame você como? De Jorge, de Douglas, Masayuki? Olha, tanto faz, só que historicamente ninguém me chama de Douglas, né? No nosso dia a dia, né? Uhum. Uma ocasião, as pessoas me chamam de Douglas, eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas Jorge, Masayuki, Kondo, tanto faz. Eu mesmo escrevo nas minhas apresentações ou Jorge Kondo ou Masayuki Kondo, então fiquem à vontade. Legal. Eu tinha essa dúvida também, sabia? Porque eu tinha a impressão que tu preferia Masayuki Kondo. Só que de vez em quando saiu o Jorge, aí eu ficava, qual será a preferência dele? Que bom, viu? Kondo, Masayuki Kondo, tá tranquilo. Só não pode me chamar de outro nome que não seja esses. Tá. Então, como eu comecei falando, eu nasci nessa cidadezinha de Tapetininga, que é bem perto, assim, mais ou menos 200 quilômetros da cidade de São Paulo, da capital, né? É bem, assim, rural, né? Uma zona rural. O meu pai, descendente de japoneses, de agricultores, então desde pequeno sempre trabalhou na lavoura de feijão, de tomate, né? Depois fazia feira, depois quando eu era mais grande, né? E aí eu nasci, então aí sou eu, né? Na época que eu era pequena ainda. Daí também tinha uma vaquinha do meu avô, que eu ajudava ele a tirar um pouquinho de leite para vender, né? Ajudar ele um pouquinho, cuidar das galinhas. E assim foi a minha infância trabalhando assim, na fazenda não, né, no sítiozinho, vou trabalhar. Mas eu sempre gostei muito de ciência, e na verdade eu gostava muito de biologia, né, eu sempre fui muito fascinado por biologia, evolução. Uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, sempre me perguntava e nunca ninguém me respondia, era por que, por exemplo, a galinha não voava? E a gente tinha muita galinha, né? Tinha galinha no sítio, né? E eu tentava ajudar as galinhas a voar, porque eu ficava, nossa, coitadas, elas não voam. Então eu pegava as galinhas e ficava tentando ajudar elas a voar. Então, são perguntas que eu fazia, as pessoas não, né? Geralmente não tem uma resposta assim muito convincente, né? Então eu sempre fiquei, eu faço muita pergunta, é complicado. E eu sempre gostei muito de ciência. Uma das coisas também que, quando eu era menor, sempre me chamava a atenção era o aquecimento global. Sempre se falava muito em aquecimento global, dióxido de carbono. Eu lembro de uma vez que minha avó tomava conta da gente, né, de mim, enquanto meus pais trabalhavam, e daí um dia apareceu uma nuvem mais escura no céu. E ela tinha os seus 70 anos já, né, já estava assim, de idade, e eu fiquei desesperado com aquilo. E ela me conta, né, eles me contam que eu comecei a gritar, nossa, dióxido de carbono, a gente vai morrer. E daí eu fiz ela me levar com 70 anos de idade, a primeira vez que ela pega um ônibus na cidade, no trabalho da minha mãe, porque eu estava desesperado com o aquecimento global. Bom, então vem meu interesse, né, com relação à ciência, e outra coisa que eu sempre achei que ia realmente mudar a realidade, e acho até hoje em dia, né, é a educação. Acho que a educação, o estudo, a formação, né, nosso como cidadão, a educação é o caminho para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida mesmo, né, de todo mundo na realidade. Mas, enfim, eu não consegui entrar na universidade, mesmo depois de descobrir como entrar na universidade, o que era o vestibular e tudo mais, porque sempre, né, tinha aquele problema de estudar em escola pública, né, até hoje em dia é uma complicação maior. Então, não consegui entrar na universidade e tive que servir o exército. Servi durante um ano, e lá é o único lugar onde todo mundo me chamava de Douglas.
Ah, Era o meu tá. nome, era o meu nome de guerra. Era Douglas, atirador Douglas, 57. Tá, só uma perguntinha. Tu quis entrar no exército, pediu para entrar ou tu foi chamado? Não, é obrigatório, né? Eu fiz o alistamento, daí E aí foi chamado mesmo. o sargento chama para fazer entrevista, faz todo o exame lá, né? Exame médico, um monte de coisa. Uhum. No final, ele fala, bom, você vai servir, você não vai. E eu caí do lado que ia servir, passei um ano lá dentro. Entendi. É que tem algumas pessoas que pedem, né? Tem alguns homens que pedem, não, eu gostaria, né? Mas não foi o teu caso, tu foi selecionado mesmo. Eu disse que, olha, se eu precisar servir, eu sirvo. Daí ele me escolheu. Foi um ano bastante interessante, trabalhoso. Eu aprendi muita coisa, né, nesse ano que eu fiquei lá. Coisas boas, coisas ruins. E isso pode ser uma história para um outro seminário. Daí, legal. Bom, daí depois disso, eu trabalhava, nessa época eu trabalhava numa distribuidora de bananas. Então eu vendia banana, ia entregar bananas e fazia o exército e também estudava, né? Porque eu queria, não, eu preciso fazer um vestibular, preciso entrar na universidade, preciso fazer alguma coisa. Daí depois que eu terminei o exército, eu acabei passando em engenharia mecatrônica, para sargento da aeronáutica e para física, na Unesp, lá em São Paulo. E eu resolvi fazer física. Falar, não, eu gosto muito de ciência, eu vou fazer física. E essa é a minha cara de felicidade lá quando eu estava estudando física na Unesp, né? E por aí vai. Depois que eu fiz a minha graduação em física na Unesp, eu comecei a fazer o mestrado, daí eu fiz o doutorado na USP, agora, né? Também trabalhando em toda essa parte de física atômica molecular e podendo construir, também tendo os meios, né, de poder construir todo o aparato experimental que eu estava querendo fazer. Depois eu fui fazer um pós-doutorado na Inglaterra, na Universidade de Durham, fica ao nordeste da Inglaterra. Essa é uma foto que eu tirei lá e, para não haver dúvida, isso é um dia totalmente incomum lá, tá? Esse foi um dia que eu falei, vou tirar uma foto para gravar isso para a eternidade, porque lá não faz sol tão fácil. Nossa! Depois que eu terminei meu pós-doutorado lá, na verdade, antes um pouco de eu terminar meu pós-doutorado, eu acabei passando um concurso aqui em Florianópolis e vim aqui. E essa aqui é a minha sala ali na universidade e aqui a minha família está me visitando. Então tem aqui minha irmã, minhas sobrinhas. Esse aqui é o meu afilhado, que é o filho do professor Pavel Klimas. Gabrielzinho. Esse é meu pai. Meu pai que veio me visitar e está aqui tentando ouvir alguma coisa, mas não estava escutando nada ali. Que legal. Bom, a sua sala mesmo é demais, né? A minha sala? A minha sala, eu dei uma enfeitada, porque eu fiquei com muita saudade de como era a minha sala lá no Reino Unido. No Reino Unido tinha uma sala que tinha um fundo que era um... Então eu fiquei, vou fazer igual aqui para me sentir um pouco mais experimental aqui na minha sala. Acho super bonita. Bom, então a minha formação acadêmica, eu fiz graduação, né, mestrado, doutorado, depois pós-doutorado. Mestrado e doutorado eu fiz em resfriamento atômico e átomos frios. Eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco, mas como a ideia não é entrar, né, a fundo nesses assuntos, eu quero só mostrar para vocês. Depois eu fiz um pós-doutorado em EIT, que são interferências quânticas. Depois eu vou mostrar um pouquinho também mais sobre isso e sobre os projetos de pesquisa. Bom, então a minha graduação foi na Unesp, foi na cidadezinha de Rio Claro, no interior de São Paulo. E eu tive sorte porque eu comecei a fazer a graduação em 2005, foi quando eu entrei na graduação, e eu não tinha dinheiro para ficar na universidade, então eu consegui a bolsa de auxílio permanência, como a gente tem aqui na UFSC também, né? E lá era obrigatório a gente fazer uma iniciação científica. Então, que legal! Quando eu consegui a bolsa, eu já comecei a fazer uma iniciação científica. Eu comecei fazendo com mecânica dos fluidos, então trabalhando as equações de Navier-Stokes, e a gente sabe que não é trivial, mas eu comecei já a ver isso no primeiro semestre. Depois eu passei a trabalhar com polímeros condutores, também uma análise teórica, né, mais a parte teórica. Então, durante a minha graduação, eu fiz iniciações científicas que foram teóricas, eu era um teórico, né, não era um experimental. Não é que eu não gostava, né, mas depois eu acabei mudando de área. E eu trabalhei bastante também como apresentador do show de física. A gente tinha
um projeto lá na universidade em que a gente saía para as escolas para mostrar experimentos e tudo mais. Então, aqui tem uma foto onde eu estou apresentando um dos experimentos para as escolas, né? Isso aqui a gente chamou, na verdade, quem construiu isso foi o nosso Centro Acadêmico de Física, a gente chamou esse projeto de Tenda da Física, né? A gente montou isso, eu fazia parte do Centro Acadêmico também. E aqui eu estou mostrando um espelho parabólico e eu estou colocando fogo aqui num pedaço de papel, né? No foco do espelho, e explicando a física disso. Isso era muito legal, porque os alunos ficavam muito incentivados a ver isso, né? E aqui a gente tem muito aluno de ensino médio, e isso traz com que os alunos queiram se interessar mais por ciência. Eu não sei se você assiste MasterChef, Marinês. Às vezes sim, Às vezes sim. Então aqui tem, né? Aqui são vários dos meus colegas nesse nosso projeto de Tenda da Física. Aqui está o nosso logo lá da física que a gente fez. Aqui, não sei se você consegue ver, essa menina aqui é a Carolina Martins. A Carolina Martins, ela participou do MasterChef há um tempo atrás. Ela é física, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, é da área de física nuclear, trabalha com tokamak, fusão nuclear na parte teórica, e ela foi minha colega de graduação. Assim, uma pessoa extraordinária, e hoje em dia ela trabalha com gastronomia, e ela aplica todo esse conhecimento científico na área gastronômica. Ah, que legal! Bem legal! Bom, essa foi a minha graduação. Vamos ver isso. E durante a minha graduação, daí eu consegui, no final, né, publicar o meu primeiro artigo científico. Olha, prodígio! Pois é. E eu vou te dizer que foi um artigo científico teórico, foi uma análise teórica que a gente fez foi uma simulação, né, da observação do comportamento elétrico e magnético de polímeros condutores. Na época era super interessante, né, esse assunto, e ainda é interessante essa área de polímeros condutores, e esse trabalho era uma análise de ressonância paramagnética eletrônica. Bom, não vou explicar o que é, mas é um negócio que não é assim tão difícil também, mas na época me deu um super trabalho, né? E eu gastei muito tempo para poder analisar, poder escrever o artigo, né, fazer tudo que deu para fazer, e publicamos isso daqui numa revista que era uma revista boa, a Physical Review B. Esse é o artigo em que mais tenho orgulho, para falar a verdade, até hoje em dia, porque é o que me deu trabalho, né, e também me deu vontade de continuar fazendo pesquisa. Mas também é um artigo que eu não tenho nenhuma citação até agora. E é um artigo que nem a minha orientadora, na época, me citou depois, né? Mas, ai, que horror! Acontece. Mas todos esses artigos depois eu coloco o link no final. Bom, depois eu terminei a graduação, fui fazer mestrado. Daí no mestrado eu mudei da área teórica e fui fazer experimental, né? Eu consegui, depois de passar na prova, que é tipo um vestibular, né? Prova unificada para pós-graduação, fui para o mestrado na USP, e daí eu trabalhei na minha dissertação com ressonâncias moleculares em estados NP de átomos de Rydberg. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas não muito, né? Para deixar que as pessoas me perguntem depois na universidade. Mas a ideia toda é que eu trabalhava com resfriamento, aprisionamento atômico e átomos de Rydberg e interações de longo alcance. Para resumir, basicamente, tudo que eu vou mostrar daqui para diante, toda essa área de estudo de interações entre átomos de Rydberg, que são átomos que interagem muito facilmente um com o outro, essas pesquisas são muito boas porque é uma das alternativas que a gente tem para poder construir um computador ou um simulador quântico. Então, quando a gente pensa em computador quântico, a gente pensa num qubit, né, num bit quântico que é formado ou por um supercondutor ou por um átomo frio, né, ou um íon. Né? Então, basicamente essas três alternativas que a gente pode ter para um computador. Hoje, o que tem funcionando são alguns computadores que funcionam com íons e alguns também com ressonância magnética nuclear. Só que uma proposta muito interessante é utilizar átomos para fazer isso. Então, a gente usa átomos frios, né? Então, você resfria um átomo e utiliza ele como um qubit, um bit quântico. Então, toda essa minha pesquisa que eu vou mostrar para vocês, que é o que eu faço, que me interessa até agora, a ideia é poder descobrir as melhores formas da gente poder atacar esse problema de criar um computador, um simulador quântico utilizando átomos frios, né?
A gente tem que ir em cada detalhezinho para melhorar isso. Bom, o que eu gosto, né, muito desse trabalho é que ele era bastante experimental, então eu tinha que construir todo o aparato experimental de aprisionamento atômico, tive que construir vários lasers também, o sistema de vácuo, o sistema de detecção, né? E uma das coisas que a gente estava bastante preocupado era estudar o campo elétrico, ou como o campo elétrico agia nessas coisas. Tá? Então eu tinha também o campo elétrico, e essa aqui é uma reação que eu estou mostrando, que é uma reação onde eu tenho dois átomos no estado NP mais NP interagindo e formando outras coisas. Ou ND, ND interagindo e formando outras coisas. Bom, daí aqui já fica um negócio que não dá para entender nada se ninguém entende nada do que está acontecendo, né? Só para explicar rapidamente, né, eu tenho aqui, o que é NP? NP é o número quântico principal, N, de um átomo mesmo, né? Se a gente pensar lá no ensino médio, na química, né, você tem o N, que são os níveis atômicos, e o L é o número quântico secundário, que é o L, né? Nesse caso aqui o L é igual a 1. Quando o N é muito grande para um átomo, ou seja, um átomo está no estado excitado, a gente chama esse átomo de estado de Rydberg. Então, as interações que eu estou estudando são interações de átomos, que são átomos excitados, que interagem a longas distâncias. Bom, eu não quero, de novo, né, entrar em muitos detalhes aqui, eu só quero, acho que essa parte um pouco mais complicada, né, que eu vou bater um pouquinho na cabeça da gente, porque é a parte que vai explicar o que são esses benditos átomos de Rydberg, que existem em todo lugar, né, e a gente não fala muito, mas vamos lá, que não é tão difícil não. O que são esses átomos de Rydberg? Se a gente pensar no nosso modelo atômico, que a gente entende hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem um núcleo e a gente tem uma eletrosfera. Então, os elétrons estão distribuídos em torno desse núcleo. Tá? E o que comanda a forma com como esses elétrons vão se comportar é a mecânica quântica. É isso que a gente conhece hoje em dia. Né? Bom, se eu pensar no átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio tem um próton no núcleo e tem um único elétron. Né? Então, eu estou fazendo aqui um desenho que não é verdadeiro, mas dá para ter uma boa ideia do que é um átomo, o que seria um átomo de hidrogênio. Seria só uma bolinha aqui no meio, positiva, e um elétron. Né? Bom, agora, se eu tenho um átomo, que é um átomo com muitos elétrons, como são os átomos, por exemplo, da coluna 1A da nossa tabela periódica, né? Lítio, potássio, rubídio, césio, eles têm um monte de elétrons, mas tem um único elétron que está mais longe do núcleo. Daí o que acontece é que todos os elétrons internos bloqueiam os prótons e eu fico com uma carga positiva, né, que é líquida, e o elétron lá fora. E esse meu novo átomo, eu posso tratar ele como se fosse um átomo de hidrogênio, um átomo de hidrogenoide. E esses são os níveis de energia que estão aqui do lado. Né? Bom, o importante disso é o seguinte, né, o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar esse último elétron e levar ele para um estado excitado de energia. Então, eu peguei um elétron, que é um elétron normal, neutro, e excito ele para um estado elevado de energia. Né? Ele continua neutro, porque o elétron está ligado nele, mas ele está num outro estado de energia excitado. E o que acontece é que agora ele ganha propriedades muito interessantes. Né? E essas propriedades que ele ganha, dentre elas é que o raio dele efetivo aumenta demais. Então, aqui eu dou um exemplo, eu estou pegando o rubídio no estado 5P, e se eu excitar ele para o estado 60D, né, então eu mudei o N de 5 para 60 e o P para D, eu tenho um aumento aqui de mais ou menos 1000 vezes do raio, a seção de choque aumenta 1 milhão de vezes, o momento de dipolo magnético, o momento de dipolo elétrico aumenta bastante também, e o tempo de vida fica gigantesco. Né? Então, quando antes era de nanosegundos, passa para 215 microsegundos, que são tempos muito longos. E como esses átomos interagem muito facilmente um com o outro, a gente pode agora criar o que a gente chama de bit quântico, que é essa interação quântica, criar o qubit através do emaranhamento quântico entre esses átomos, que são, então, ingredientes fundamentais para a gente poder criar sistemas emaranhados e fazer computação quântica e tudo que a gente quer fazer no futuro. Tá? Bom, a aplicação desses átomos especiais, ou desses estados especiais, é variada. Então, são aplicações em sensores, a gente pode detectar esses átomos, por exemplo, no espaço interestelar, né, porque eles são criados aí no universo através de choque, colisão, criação de plasma e por aí vai. E o bem legal é que eu posso utilizar esses átomos como sensores bastante calibrados
para poder detectar radiação eletromagnética, né? Então, eu posso utilizar basicamente um desses átomos para fazer uma antena. Então, imagina, eu posso usar um átomo só desses no seu celular para poder ler uma faixa grande de frequências. Então, imagina qual o tamanho que eu poderia reduzir o teu celular agora, né? Ou um computador, ou alguma coisa assim. Então, eles eu tenho essa chance de utilizar eles para reduzir bastante a escala do nosso problema. Bom, só para falar sobre interação de longo alcance, como eles interagem, como formam esses emaranhamentos quânticos, aqui eu estou dando um exemplo de dois átomos, né, separados por uma distância r entre os dois átomos, e esse é o nível de energia entre os dois. Então, quando eu excito um desses átomos, o que é excitar? Eu jogo uma luz, um fóton, né, que vai pegar esse átomo do estado fundamental e vai para o estado excitado. Eu gastei para excitar esse átomo aqui uma certa quantidade de energia. Então, o par tem uma certa energia aqui que eu chamei de Ki. E o outro fóton excitou o outro átomo, agora a minha energia do par é esse 2Ki aqui, né? Agora, se eu trago esses átomos um pouco mais perto um do outro, né? Então eu diminuí essa distância de interação aqui, R, um fóton conseguiu excitar um átomo. Só que esse átomo excitado agora, ele tem um momento elétrico grande, então ele interage com todo o ambiente com campo eletromagnético. E quando ele faz isso, ele altera o nível de energia desse outro átomo aqui. E nessa situação, né, essa alteração do nível de energia, né, ele pode aumentar o potencial de interação, ou seja, pode ser um potencial de aproximação ou de afastamento, mas isso faz com que o outro fóton não consiga mais excitar o outro átomo, né? Então, o que um átomo faz é bloquear a excitação do outro átomo. Isso a gente chama de bloqueio de dipolo, que é um bloqueio que ocorre pela interação dipolar. Mas olha que interessante, né? A princípio, isso pode acontecer com esse átomo sendo excitado ou com esse átomo sendo excitado. Então, isso pode acontecer vice-versa, né? Ou esse aqui. Então, na realidade, se eu não vejo qual deles foi excitado, eu tenho agora uma superposição de estados nesse caso, né? E eu consigo criar agora um sistema emaranhado. Então, esse é o princípio de formação do emaranhamento quântico, que nesse caso a gente chama de emaranhamento quântico determinístico, mas que pode ser feito, né? Isso foi artigos da Nature em 2009, e a gente conseguiu reproduzir aqui no Brasil pela primeira vez, usando algumas outras condições de 2014. E para ter uma ideia de escala, né, aqui eu dou o exemplo do rubídio, de novo, né, para 65D, o raio de bloqueio desse novo átomo agora é da ordem de 10 micrômetros, ou seja, um átomo, né, lembra, o átomo ele tem um raio de 10 de 1 angstrom, que é 10 a menos, 0,5, 10 a menos 10 metros. Agora, quando eu excito um deles para o estado de Rydberg, nesse caso aqui para o 65D, o raio de bloqueio agora é da ordem de micrômetros, ou seja, fica da ordem macroscópica. Aqui, por exemplo, são as bactérias, né? E dá para ver, então, que agora eu trago essa utilização do átomo, que antes eu não conseguia utilizar, para a escala macroscópica. Então, eu posso criar dispositivos eletrônicos, né, em que eu posso criar emaranhamentos quânticos utilizando esse bloqueio de dipolo. Que legal! Tá dando para ver aí? Aham. Tá. Bom, isso né, área de pesquisa muito, muito grande em várias universidades, vários laboratórios. Isso pode ser aplicado invariavelmente com átomos frios. Eu tenho que resfriar os átomos e por aí vai. Aqui eu mostro alguns experimentos. Isso aqui é um experimento em átomos frios que mostra esse processo lá em Durham, onde eu fiz o pós-doutorado. Esse daqui já é feito em Heidelberg, na Alemanha. Esse daqui é um feito nos Estados Unidos. Para também mostrar exatamente as mesmas relações, né? E como eu posso aplicar isso para várias escalas diferentes. Isso aqui já é um experimento bidimensional, com vários átomos, um do lado do outro, também mostrando o processo de bloqueio de dipolo. Isso daqui foi feito, deixa eu ver de quem é. Isso aqui é na França, esse aqui é feito em Heidelberg, na Alemanha, esse aqui e esse aqui é algo que é um pouco, deixa eu voltar, que é um pouquinho diferente, que é esse último aqui, ó. Opa. Aí.
Todos os outros foram feitos em átomos frios aprisionados em armadilhas magneto-ópticas. Né? Então, a gente consegue, hoje em dia, utilizando lasers e campo eletromagnético, aprisionar um átomo, um único átomo, ou um conjunto de átomos numa rede óptica, por exemplo. A gente consegue, a gente faz isso lá em São Carlos, na USP, tem um equipamento, dá para a gente fazer isso. Só que esse experimento aqui, que foi feito pelo Kubler, em Stuttgart, na verdade, ele é um experimento feito com átomos quentes. Então, em vez de resfriar, passar por todo o processo de resfriamento atômico, ele pegou uma amostra quente, colocou dentro de uma ampola de vidro e fez o experimento utilizando essa amostra quente. Bom, então aqui eu finalizo, né, esse parênteses que eu fiz para explicar um pouco essa área de átomos de Rydberg, porque a gente estuda isso em átomos frios e átomos quentes, e eu volto aqui para a formação. Então eu fiz um mestrado nessa área, né, de átomos frios, estudando essas interações entre esses átomos nesses estados de Rydberg. Bom, eu não vou explicar o quão complicado é a gente fazer essas análises, né, de como essas interações ocorrem. Basta dizer que, utilizando mecânica quântica para entender os processos de colisão entre estados quânticos, não é uma tarefa tão trivial assim, né? Então, depende de uma matemática bem complexa. Na realidade, para resolver numericamente disso, precisava de um supercomputador. E a gente usou o supercomputador da Universidade de Oklahoma para poder descobrir como eram esses potenciais de interação e como esses átomos interagiam. Então, a gente, junto com o professor Schaefer, da Universidade de Oklahoma, a gente conseguiu descrever bem como eram essas interações e produzir alguns artigos científicos aí que mostram essa interação do campo elétrico com esses processos, né, de dois átomos interagindo. Isso foi no meu mestrado. E no meu doutorado, o objetivo era o seguinte: era estudar o efeito do campo elétrico na interação de dois ou mais corpos, nesse caso, dois átomos de Rydberg, numa amostra unidimensional. Então, essa ideia era criar uma amostra unidimensional e aplicar campo elétrico e ver como que essa interação ocorria. Só que não era um trabalho tão trivial assim, porque eu queria aplicar campo elétrico em todas as direções, né? Eu queria ver se eu aplicar campo elétrico na direção X eu tenho um resultado, na direção Y eu tenho um resultado, né? E em todo o intervalo, o que acontece? Há diferenças, não há diferenças? Né? Bom, só que para isso eu precisei construir laser, amplificadores ópticos, cavidade óptica, para poder criar um outro laser a partir de um outro laser, né? Porque lasers não são coisas... Para o experimento científico que a gente faz na universidade, a gente pode comprar um laser de pointer e não vai funcionar, né? Então, o nosso laser tem que ser muito preciso, muito estável, né, com características bem específicas e comprimentos de onda ou cor muito bem definidos. A gente precisou construir todas essas coisas, tá? Bom, e esse é o experimento, meu doutorado, né? Esse é o projetinho. Aqui tem duas coisas que são importantes, que só vou apontar. Isso aqui é a câmara experimental. É uma câmara de ultra alto vácuo, onde a gente demora mais ou menos um mês para fazer esse vácuo. Esse vácuo dentro da câmara é melhor do que o vácuo espacial. Então, se a gente for entre a Terra e a Lua, a gente vai ter um vácuo pior do que está aí dentro. Né? Aqui dentro tem menos moléculas do que entre aqui e a Lua. E aqui eu tenho uma outra câmara experimental, que na verdade é a nossa fonte de átomos frios que vai para a câmara principal. Isso aqui é um mote bidimensional, que é a fonte, esse é um mote tridimensional. Esse mote bidimensional ele foi todo projetado, né, pelo nosso grupo lá na USP, né? E ele foi baseado basicamente em um monte de tese de doutorado, artigos científicos, e ele funcionou impressionantemente melhor do que todos esses artigos. Foi uma surpresa. Nossa! E uma outra parte importante que a gente queria fazer era controlar o campo elétrico também na amostra. Então, aqui eu tenho um sistema de eletrodos, então são 8 eletrodos, onde eu consigo aplicar, né, campo elétrico independente em cada um deles e criar numa região do espaço, então, um campo elétrico tridimensional. Então, eu consigo controlar o campo elétrico da maneira que eu quero nesse experimento. Bom, tudo isso a gente fez. Isso aqui já é ele depois de pronto, né? Lembrando que tudo isso daqui foi feito na universidade, feito por técnicos da universidade, né? Eu fiz desenho técnico, fiz as simulações,
mas eu mandava tudo isso para a oficina mecânica e os técnicos, que eram fenomenais, interpretavam o meu desenho e conseguiam depois montar para mim o experimento, fazer as peças, aí eu montava, né? Bom, no final das contas, né, isso era como ficou o experimento, tá vendo? É um emaranhado de fios aqui, tem todo um laser, tudo isso aqui é um laser só, são várias partes, né, a parte de sensoriamento, aprisionamento, imagem, detecção, excitação, aqui é toda a parte de análise de dados, né? Esse aqui é o mote bidimensional, depois de pronto. Aqui são bobinas de campo magnético. Tudo isso, tudo que eu usei aqui, é tudo que a gente aprende em Física 3 aqui no nosso curso de eletromagnetismo, né? Não tem nada mais complicado do que isso. Então, foi exatamente o que eu apliquei aqui para poder construir toda essa armadilha atômica. E esse aqui, que não dá para ver direito o que é, né, porque está tudo atrás de um monte de ótica, fio, é a nossa câmera de ultra alto vácuo, né, o mote tridimensional. Esse aqui é o mote bidimensional. E no final de 2014, eu finalizei meu doutorado, a gente conseguiu tirar vários resultados legais, a gente fez a primeira detecção do bloqueio de dipolo aqui no Brasil, utilizando uma armadilha ótica, a gente mostrou isso, e também a gente fez uma análise variando o campo elétrico, que era o que a gente queria fazer. Bom, depois que eu saí de lá, isso continuou com os outros alunos que estavam lá, né, e tem mais trabalhos em cima desse aparato, que continua lá na USP, no Laboratório de Física Atômica. Bom, isso foi o meu doutorado. Agora vamos para o pós-doutorado. No pós-doutorado, aconteceu o seguinte, né? O que eu percebi durante o meu doutorado? Que se eu quisesse continuar trabalhando com isso, não seria tão fácil eu conseguir financiamento para poder construir todo um experimento do jeito que a gente construiu na USP, por exemplo, que tinha um financiamento. Então, eu decidi ir trabalhar, tentei, né, conversei, né, com o professor Charles Adams, tá aqui, que é o professor do grupo de pesquisa lá do Reino Unido, da Universidade de Durham, que trabalhava com física atômica molecular. Mas ele tinha um experimento que usava átomos quentes, que eram daqueles que eu mostrei para vocês, né? Ou seja, eu não precisaria de nada desse aparato de resfriamento, um monte de laser, um monte de vácuo, nem nada disso. Eu poderia utilizar só amostras quentes para fazer algumas análises interessantes que tinham efeitos quânticos muito promissores, que são essas interferências quânticas e as detecções. Então é isso que eu fui fazer, né? E principalmente o que me interessou desde aquele tempo até agora foram esse EIT, que é transparências quânticas, a detecção de radiação terahertz, que é usar o átomo de Rydberg como um sensor de campo eletromagnético, e esses processos que são de transição de fase. E eu não vou ter tempo de mostrar cada coisa, mas são as três áreas que atualmente me interessam bastante. Tá. Bom, além disso, aqui está a imagem de como é o experimento, né, que ficou lá no meu doutorado, está lá na USP, né? E aqui, né, que está escondidinho, isso tudo antes era para ter a minha amostra. Eu precisava de tudo isso para criar a minha amostra, para fazer os estudos. Agora, a minha amostra era isso aqui. Nossa. Tá vendo? Isso aqui era a minha amostra. Essa amostra é basicamente um vidrinho com átomos dentro e eu precisava aquecer só ele para poder melhorar o sinal, só, mais nada. Por isso que eu tenho aqui em volta o que eu chamei de aquecedor, né, o heater aqui. Né? Inclusive, eu trouxe aqui da Inglaterra, como a gente fez vários lá, baratinho para fazer, né, depois que eu projetei, eu trouxe não sei se dá para ver bem aí, mas eu trouxe quem sabe colocar uns átomos aqui dentro e começar a fazer umas medidas aqui também. Que legal. Aqui está o projeto, então, basicamente, e esse aqui é exatamente esse modelo que eu estou mostrando para vocês, né, exatamente esse aqui, só que aqui eu abri ele, então dentro tem a célula onde contém os átomos, tem os aquecedores aqui do lado e tem essa capa aqui que é feita de Teflon. Teflon é um material que é um polímero, né, mas o mais interessante dele é que ele é transparente à radiação eletromagnética, né? Então, o micro-ondas passa por ele, terahertz também passam por ele. Então, radiação, ondas eletromagnéticas passam por ele. E como eu queria utilizar esses átomos para medir essas radiações como uma antena, eu precisava deixar, né?
a radiação passar. Por isso que não é feito de metal, como eram antes. Antes eram todas feitas de metais, esses aquecedores, né? Então eu projetei esses daqui lá durante meu pós-doutorado. Esses aqui são vários modelos diferentes. E daí eu consegui finalmente estudar esses processos de interferência quântica, que infelizmente não vou poder discutir muito, mas eu gostaria de mostrar, porque esse aqui foi meu primeiro trabalho que eu fiz lá, nos primeiros 6 meses lá de pós-doutorado, que é um trabalho onde eu estudei interferências quânticas, e aqui tá as minhas simulações com o experimento, e dá para ver, tá vendo, que os pontos e a simulação batem muito bem. Eu gostaria de mostrar só porque é realmente muito bonito esse gráfico, ele ficou muito legal. Mas é um experimento onde eu estudo a interferência multifotônica, a interferência quântica multifotônica num sistema de 4 níveis. Também deu um artigo, né, todos os links depois eu vou mostrar onde vocês podem baixar os artigos para poder dar uma olhada melhor. Tá? Bom, então lá eu trabalhei com essas amostras quentes. Alguma pergunta? Pode perguntar. Não, eu tô só impressionada, pensando em algumas coisas das minhas reflexões mesmo. Tá. Então aqui, essas células térmicas, que são as células de vapores térmicos, então aqui tem um exemplo, né, onde eu tenho então a minha célula ali, e daí eu passo laser, faço análise com laser. O átomo que eu trabalhava antes era o rubídio. Por que o rubídio? Porque era um átomo que tem um elétron na última camada, então ele se comportava como um átomo de hidrogênio. E daí, quando eu fui para a Inglaterra, comecei a trabalhar com o césio. Por quê? Bom, porque lá tinha os lasers para a gente usar o césio, né, que são frequências diferentes. Então, eu usava o césio. Daí, eu não vou discutir aqui várias das coisinhas que a gente fez, mas a gente analisou um exemplo aqui, que é essas transições de fase. Essas transições de fase são estados metaestáveis dos átomos. Então, aqui vou tentar explicar aqui de uma maneira bem rápida, tá bom, Marinês? Se você olhar para esse gráfico aqui embaixo, isso aqui é um resultado experimental, tá? Então, aqui, tá vendo que quando eu vou desse lado, ele sobe aqui no vermelho, e quando eu venho desse lado, ele desce um pouquinho depois nesse verde, nesse azul. O que está acontecendo aqui? Essas linhas que estão mostrando são as linhas de transmissão do laser, que cruza aqui, ó. Laser que cruza, né? Então, quer dizer que na hora que ele passa perto da ressonância entre 2 estados, ele vai absorver. Então, ele está absorvendo luz aqui, está absorvendo mais aqui, porque eu estou aumentando a intensidade da luz. E absorve mais aqui, porque eu estou colocando mais luz ainda lá nos meus átomos, né? E o que eu estou varrendo aqui embaixo é a frequência do laser. É a luz, é a cor, né? Então, eu estou varrendo a frequência do laser em torno da ressonância. Então, normalmente, essa primeira linha é o que a gente espera, né? Eu estou em torno da ressonância, eu vou absorver, né? Só que quando eu começo a colocar mais luz, ou seja, consigo excitar cada vez mais átomos, né? Olha como é que fica. Ele começa a ficar estranho, começa a entortar, tá vendo? Começa a ir para a esquerda aqui. Sim. E pior ainda, chega no momento que quando eu faço essa varredura, olha só, quando eu faço nessa direção, ele sobe daqui para cá nessa frequência. E quando eu varro na direção inversa, ele cai na frequência depois, né? Então, eu não tenho uma... Veja que aqui eu perco a história do processo, né? Então, eu crio aqui o que a gente chama de uma janela de biestabilidade, onde o sistema possui 2 estados em que ele pode ser estável, né? Bom, isso aqui tem algumas aplicações bem legais que, bom, não vou conseguir falar tudo agora, né? Mas isso aqui é uma das coisas que me interessam bastante estudar, são essas janelas de biestabilidade. E a gente fez bastante isso lá em alguns artigos, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho mais disso daqui a pouco, porque isso daqui é um ingrediente fundamental para um artigo que eu quero mostrar lá no final, que é bem interessante. Bom, outra coisa também, né, que a gente estava procurando era a detecção da radiação terahertz. O que é radiação terahertz? Quando a gente fala em radiação, são várias frequências. Então, eu tenho a frequência de rádio, que são megahertz, eu tenho a frequência do nosso 4G do celular, que é o gigahertz, né? Tem a frequência do Wi-Fi, tem a frequência da TV, e tem a frequência do micro-ondas, onde você esquenta a comida, né? Tem a frequência luminosa, que é luz, e tem também a frequência de terahertz, que está entre o micro-ondas
né, e mais altas energias ali. Essa faixa de frequência, ela não é estudada porque eu não tenho detectores muito bons, muito sensíveis para detectar essa radiação. Mas, ao mesmo tempo, é uma radiação que pode ter muitas aplicações interessantes, mesmo na área de tecnologia, para detectar materiais, para a área de medicina, tratamento de doenças, de segurança, para utilizar num aeroporto, né, como raio-x, só que melhor com raio-x, porque não causa câncer nem nada disso, né? Uhum. Então falta um bom detector. Agora, veja, o nosso átomo de Rydberg é um ótimo detector de campo eletromagnético, né? Então eu posso utilizar isso. E essa é uma ideia que todo mundo sempre teve, né? Bom, posso, né? Vamos utilizar então. Só que nunca ninguém fez o que a gente fez aqui. E eu vou te perguntar isso. Você quando liga o micro-ondas, você consegue ver a onda eletromagnética que está aquecendo tua água, Não, teu pão? Não consegue, né? não. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Bom, isso aqui é o meu projeto, né, do aquecedor, e a gente está usando Césio, aqui só para dar a frequência, que é a frequência do Césio. Daí eu excito o átomo para o estado de Rydberg, só que agora, o meu laser que vai excitar os átomos para o estado de Rydberg é um deles, é um laser, que vai ser um primeiro laser aqui, que é um laser vermelho, só que o outro fóton, ou outro laser, vai ser a minha radiação de terahertz. Então, se eu tiver a radiação de terahertz, eu vou ter excitação de estados de Rydberg. Se eu não tiver, eu não vou ter, certo? Legal. Tá. Só que, se eu coloco isso, né, lá dentro dos meus átomos, olha o que vai acontecer. Então, aqui está a minha radiação. Bom, vamos deixar assim. Tá aí, né, na tela? Tá. Uhum. Tá. Olha assim, eu tenho ali minha célula, né, de césio, e o que você está vendo aqui embaixo, tá? Essas coisinhas verdes é a minha radiação de terahertz que está passando no meio dos meus átomos. E o que você está vendo aí é exatamente o perfil da minha onda de terahertz. É como se você estivesse vendo a onda eletromagnética, só que agora sendo representada pelos os átomos que estão se iluminando. A gente pode pensar como se o átomo, cada um deles, fosse uma lâmpada, e quando a onda passa por ele, ele se ilumina. Né? Então dá para ver, e essa é a primeira vez em que alguém observou, assim, a olho nu, vendo isso, uma onda eletromagnética ao vivo. E com isso dá para você ver a onda, né, caracterizar, porque até agora o que você fazia era você medir algumas coisas e falava, a onda tem esse comprimento de onda, mas agora você consegue ver, consegue medir espacialmente isso, né? E dá para medir a intensidade da onda eletromagnética, dá para fazer análise espectroscópica, dividir em cores, ver que cor ela está emitindo. Então, o que eu estou criando são átomos de Rydberg, que quando eles vão decaindo para estados atômicos menos excitados, ele vai eliminando um monte de luz em várias frequências. Então, ele vai emitindo a luz do verde, do azul, do vermelho, então dá para analisar todos esses estados. Mas o legal disso era que a gente conseguia ver, conseguia filmar e conseguia analisar todo esse negócio, né? Então, esse artigo é um artigo muito legal. E aqui tem um videozinho que a gente fez lá na época. Isso aqui é uma câmera mesmo, né? Uma câmera de filmar. A gente colocou ali na janelinha desse negócio aqui, bem aqui do lado. Do lado tem uma portinha, dá para abrir. E a gente vê. E o que a gente está vendo aí são as ondas, né? A gente está vendo duas coisas. A gente está vendo as ondas, que são esses glóbulozinhos, porque é uma onda estacionária. E você, não sei se você percebeu, mas tem hora que ele acendeu, tá vendo? Ó? Ele acendeu umas partes, ele vai acendendo e apagando. O que está acontecendo aí? Quando o foco da radiação está passando por ali, onde é mais intenso, ele está colocando mais átomos ali. Na hora que ele acende, é quando esse sistema passa de um estado meta-estável para o outro. Então, a gente passa a ver aqui essa bistabilidade, né? Essa janela de transição. Então, aqui dá para a gente ver duas coisas que são fenomenais. Dá para ver mesmo a onda eletromagnética e dá para ver o processo de transição de um estado para o outro na hora que ele acende, tá vendo? Pá. Né?
E, bom, esse artigo é um artigo que foi bem legal e a gente conseguiu publicar ele na Nature Photonics. E para quem sabe, né, publicar um artigo na Nature não é fácil. Para passar pelo editor já tem um bom trabalho, né, para chegar até lá. A gente passou pelo editor do trabalho, mas enfim, foi muito legal. A gente conseguiu chegar nesse trabalho bem interessante. Né? Muito legal. O legal também é que com esse meu design aqui desse novo forno, né, desse aquecedor, a gente conseguiu agora ter medidas dessas janelas de bistabilidade com uma confiabilidade e reprodutibilidade muito grande. Então a gente conseguia agora fazer medidas durante horas e várias horas, né, por causa da estabilidade do sistema. E a gente conseguiu fazer até mapas de como funcionam os parâmetros associados a isso, com intensidade, né, frequência. Então, fazer com que a gente pudesse explorar o que a gente chama de diagrama de parâmetros de maneira mais legal. Por quê? Porque agora os teóricos podem pegar todos esses dados, né, e ver se o modelo que eles usam para poder explicar esses efeitos bate. Porque explicar esses gráficos não é trivial e não é fácil, né? A gente consegue fazer umas simulações com isso, mas elas não são nem um pouco completas, elas só me dão os resultados quantitativos e não qualitativos, muitas vezes. E uma última coisa que eu quero mostrar, eu não quero ir em detalhes com relação a isso também, é que utilizando agora, né, aqui, ó, tá vendo o amarelinho e o apagado? É quando eu tenho a transição de fase, né? Quando ele vai para o on, que a gente diz vai para cima, e para o off quando ele vai para baixo. Então aqui tem um estado, aqui tem um outro estado, ele vai para cima quando percorre numa certa direção e vai para baixo quando percorre outra direção. Bom, para entender isso eu teria que entrar em detalhes nesse artigo, mas o que dá para fazer agora com esse sistema é criar, utilizando esses átomos de césio dentro desse forninho, um transistor óptico. Então eu consigo deixar passar luz ou não, deixar passar ou não, isso que é on ou off, né? Deixo passar luz ou não deixo passar luz. Eu consigo controlar isso com luz, né? Então, se a gente pensar, essa também é a primeira vez em que a gente consegue provar que eu consigo utilizar uma amostra quente e não fria de átomos num processo de interação, de alta interação entre os átomos, em que eu consigo criar um transistor, basicamente, né? E transistor é o que a gente tem no computador nosso, né? É como é formado o nosso processador. E por que o nosso processador esquenta tanto? Porque passa corrente elétrica ali. Isso é o nosso bit, né? É corrente elétrica passando ou não passando. Se ele processa muito, passa muita corrente elétrica, o que vai acontecer é que isso vai esquentar, né? Então o computador esquenta, que é uma desgraça. Agora imagina que se ao invés de ter corrente elétrica, eu tivesse luz. Luz já não esquenta nada quase, entendeu? Então, de novo, né, eu poderia criar um processador com átomos que não precisariam ser frios agora, e eu poderia reduzir muito a energia que eu ia precisar para poder manter esse sistema funcionando. E lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui é ciência básica, né? A gente não estava nem pensando em aplicação imediata, mas tudo isso pode ser aplicado tecnologicamente. Aqui é outro exemplo, né, de abrir e fechar, ou de ligar e desligar a luz, que é o que o transistor nosso faz do computador. Isso aqui é um exemplo que a gente fez com luz. E esse deu um outro artigo também na Nature, que foi na Nature Communications. Esse também foi um outro artigo bem legal, que também demorou para a gente conseguir passar lá, mas, de novo, são os dois artigos que eu tenho muito orgulho. Mas lembrando que o meu artigo que eu mais gosto é aquele primeiro que não tem nenhuma citação. Esse daqui tem vários, mas não é o primeiro. É claro que a gente não faz tudo isso sozinho, né? Tem uma galera que trabalhou junto comigo, aqui tô eu, que era eu era o pós-doc do laboratório, aqui tem a Natália Rodrigues, que agora é professora na UFPE, também era pós-doc. Aqui está o Christopher Wade, que era aluno de doutorado, o Nicolas Chibalit, também aluno de doutorado. Esse era o meu supervisor, Charles Adams. Daí tem aqui os nossos outros colaboradores da Universidade de Nottingham, que também trabalharam com a gente. Vamos falar o nome, senão vão cobrar, né? O Marcos, o Igor e o Kevin. Né? Que legal. Tem mais alguns aqui também, que também devo ter esquecido. Esse aqui foi o meu orientador de doutorado e mestrado, o professor
Marcaça, lá da USP. Esse aqui é o Felipe, que trabalhou comigo no doutorado também, bom, são alguns dos meus colaboradores aqui. E eu recebi financiamento do CNPq para fazer o pós-doutorado, foi muito importante, né? Senão não teria como ir para lá. Mas todo o experimento foi pago pela Engineering Physical Science do Reino Unido e da Universidade de Durham, e meu doutorado e mestrado eu fiz com bolsa FAPESP, né, na época. Tá? Bom, então com isso eu termino, por cima, as minhas áreas de pesquisa, né, o que eu venho trabalhando, como eu me formei, a minha história e por aí vai. Só que quando eu cheguei aqui na universidade, né, a gente enfrenta o problema de falta de recurso e por aí vai. Uma das coisas que eu comecei a trabalhar na Inglaterra, antes de eu vir para cá, foi com impressoras 3D. Então eu percebi que lá eles tinham um laboratório de impressão 3D, então ao invés de eu mandar a peça para a oficina mecânica, eu mandava para o laboratório de impressão 3D. E daí eles faziam para mim, às vezes, até em menos de um dia a peça, daí eu poderia testar, ver se funcionava, se não funcionava, eles reimprimiam. Então eu achava fenomenal aquilo. Daí, o que eu fiz, né? Eu chegando aqui na universidade, eu consegui laboratório, né? Consegui trabalhar com o professor Lúcio aqui no nosso laboratório, mas eu resolvi construir uma impressora 3D. Então, isso aqui é um projeto da impressora que a gente construiu aqui no laboratório. Esse é no laboratório do professor Lúcio, é o Griffin, Laboratório de Interações Atômicas, que a gente tem aqui. Então, eu montei essa impressora. Com essa impressora, que aqui são todas as partes dela, né? E não sei se dá para perceber, mas eu utilizei para montar essa impressora peças que compram na Casa da Água aqui em Florianópolis, que são conduíte de eletricidade, né? Fios de colocar na parede, é o que eu achei para comprar na época, né? Por aqui, relé, tudo que são coisas que você pode achar por aqui. Bom, o professor Lúcio me disponibilizou o computador, né, então eu tenho que agradecer muito o Lúcio por ter dado essa chance de poder construir tudo isso no laboratório dele. Com essa impressora semi-montada, eu consegui imprimir o resto dela, então tudo que é amarelo nela, eu imprimi nela mesmo, né, como se ela se instituísse. Daí eu consegui, isso aqui é um exemplo de uma impressão. Não sei se dá para perceber, mas essa peça aqui, ela é o meu projeto da câmara de aprisionamento do meu doutorado. Eu dividi ela em 4 e mandei imprimir aqui, né? Então, imagina se a gente pudesse imprimir todo um experimento de física atômica, né, numa impressora 3D. Seria fenomenal. Sim, seria. Partes desse projeto que eu estava imprimindo. Uma outra coisa que eu também comecei a imprimir e a gente testou foram esse projetinho aqui para poder aplicar campo elétrico numa amostra, numa câmara de alto vácuo do Lúcio aqui. Então a minha pergunta era a seguinte: será que se eu imprimir uma peça e colocar ela numa câmara de vácuo, essa peça vai funcionar? Ela vai continuar lá, não vai derreter? Então eu desenhei, né, esse projeto aqui, que são basicamente 4 placas onde eu aplico o campo elétrico, ele cria um campo elétrico, é tipo capacitor, são 2 capacitores, um do lado do outro. Né? Então, isso aqui é o tamanho deles, basicamente. Né? Então, tem suportes, tem 2 placas de capacitor, 2 placas aqui, e a gente colocou no vácuo, dentro da câmara de vácuo do professor Lúcio, para ver se funcionava. E não é que ele ficou lá, não deu para fazer vácuo, ou seja, a gente pode imprimir coisas para usar numa câmara de ultra alto vácuo. Uma outra coisa também que eu venho trabalhando é utilizar essa impressora para criar equipamentos para o laboratório didático nosso, lá do nosso laboratório mesmo de ensino, aqui no departamento de física. Então, um dos projetos que eu fiz foi esse lançador. Esse lançador ele serve para empurrar um carrinho num trilho de ar, para experimentos em que os alunos eles, fazem cinemática, usam as equações de movimento para estudar o movimento e a dinâmica desses carrinhos. Então, esse lançador, o que aconteceu é que os lançadores do departamento tinham quebrado, né? E daí o professor Lúcio fez um primeiro projeto, a gente imprimiu ele, eu não estou mostrando aqui, mas a gente imprimiu e funcionou. Daí eu repensei esse projeto, melhorei um pouquinho algumas partes e a gente chegou nesse formato padrão. Isso daqui é na impressão, né? Então eu peguei aquele projeto que eu desenhei,
coloquei no meu programa que simula a impressão na impressora 3D. Então, dá para ver aqui, por exemplo, esse aqui é o raio-x, né? Dá para ver a parte interna desse projeto. Daí eu vou imprimir ele camada por camada, né, na minha impressora 3D, e isso vai demorar aí, sei lá, algumas horas para poder ocorrer, mas eu imprimi o meu projeto, que é o meu lançador agora, e é isso, né? Falta testar. Bom, esse é o lançador depois de impresso. Esse é um dos nossos últimos projetos. Dá para ver que ele tem um conector ali, elétrico. E aqui é o professor Lúcio testando esse lançador lá no nosso laboratório didático, tá? Aqui eu já acho que eu vou ter problemas, porque o professor Lúcio, ele não gosta de aparecer na frente das câmeras. Ele acha que rouba o espírito dele, né? Mas eu vou mostrar de qualquer jeito. E aqui é onde ele faz experimento, né? Eu pedi para ele verificar, para ver se está funcionando. Então, ele colocou ali o carrinho. O carrinho é esse negócio preto aqui, tá vendo? E aqui está o lançador. E ele está ligado numa parte eletrônica, porque aqui dentro eu consigo detectar na hora que o carrinho sai e na hora que o carrinho bate nele. Então, eles são o que a gente chama de trigger, né? Daí, né? E eu estava desesperado para ver se ia funcionar ou não. Outra coisa também que esse nosso lançador faz é o seguinte: o lançador ele tem que ou empurrar o carrinho ou soltar o carrinho. Então, ele tem que funcionar dos dois lados, né? E antes, a maneira de fazer isso era você desparafusar todo o lançador, inverter ele e parafusar de novo. Daí o que eu fiz foi isso. Eu criei um sisteminha em que, quando você vai trocar a orientação, você tira ele ali, inverte e prende de novo. Daí você pode usar ele para poder empurrar ou para poder soltar o carrinho, né? Muito bom. E a curva de aprendizagem não é tão rápida assim, porque a primeira vez que eu pedi para o professor Lúcio mudar o carrinho, ele tentou desparafusar, tá vendo? Lúcio, não desparafusa não. Que legal. Daí você vai, daí tem uma curva de aprendizagem e daí funciona, né? Veja que o maior problema dessa impressora, eu acho fenomenal, mas ela faz bastante barulho, né? Esse é o barulho. Você consegue escutar? Sim. Né? Que é meio chatinho e vai fazendo esse barulho. E continua fazendo esse barulho até terminar a impressão. Mas você consegue imprimir coisas que são, né? Esse aqui, por exemplo, eu estava imprimindo para testar a impressora e também para um seminário que eu ia dar sobre impressora 3D, que eu fiz uma vez aqui no departamento. Esse é o barulho que fica por trás da impressão, não tem jeito. Às vezes não dá certo a impressão, né? Então tem que tomar cuidado e ficar atento, e continua imprimindo. Mas quando funciona, né, a gente consegue ter coisas bem legais assim. E para poder mostrar, né? Esse, por exemplo, aqui é um crânio, né, real, né, de um molde tridimensional do T-Rex. Continua imprimindo até terminar, né? E é isso. Que legal. Deixa eu ver. E gosta mesmo de fazer coisas, né? De botar a mão na massa. Eu estou impressionada. Assim. Botar a mão na massa. Bom... Eu não tenho impressora 3D, então eu vou fazer uma. E agora a gente a gente começou a construir uma outra impressora 3D, né? Vários alunos participaram dessa construção de iniciação científica, né? Com projetos na impressora 3D, também modelos teóricos, e um aluno específico trabalhou numa nova impressora 3D que a gente está montando no laboratório. Infelizmente a pandemia não deixou a gente continuar, mas a gente até o final do ano talvez termine a outra impressora. É uma impressora bem maior, vai poder imprimir mais volume, mais coisa e mais tipos de materiais também. Que legal! Muito legal! Bom, onde é que está a tua impressora? A minha impressora está no meu laboratório agora, que é na sala 103. Ah, que legal! Bom, e para terminar, todas essas coisas, tá? Todos os artigos, tudo está na minha página da internet, que é o www.atombrasil.com. Então, quem tiver curiosidade, ver mais o que eu faço, entrar em contato comigo, só entrar no meu site aqui.
Esse site, a ideia é que é para ele estar todo preparado para poder acessar pelo celular, então você pode entrar pelo celular ali é um pandemia. Nesse site que eu tenho, tem as publicações, nessas publicações tem minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, você consegue baixar direto do repositório da USP, tem todos os meus artigos publicados ali, também você consegue baixar para ler. Tem uma parte que é só sobre o ensino, então as disciplinas que eu já ensinei, Física 4, Física 3, você pode entrar lá, aqui por exemplo é Física 4, ali vai ter uma apresentação do curso, vai ter ali, né, o programa da disciplina, o cronograma, tem todas as notas de aula de cada aula que eu dou, escrito, do jeito que eu passo na lousa, falo. Também tem o áudio de toda a aula, então se você, na hora da aula, não percebeu, não entendeu, você pode voltar, pegar os áudios e também escutar de novo. Tem o vídeo da aula também, em Física 4 agora, de todas as aulas, relatividade, onda, tudo que você quiser. E depois de tudo isso, se ainda tiver alguma dúvida, né, você pode entrar em contato comigo ali, vir aqui, botar o teu e-mail, mandar a tua mensagem e me mandar uma pergunta, alguma coisa assim. Que legal! Com isso, eu termino. Professora Marinês, muito obrigado pela oportunidade. Ai, não, eu que te agradeço, eu adorei conhecer tu. É impressionante a quantidade de coisa que tu se propõe a fazer, né? Digo, até como docente, tá em tantas instâncias, mas essa parte da mão na massa, não só gostei de ver, mas admiro, viu? Muito legal. Muito legal. Acho que os alunos vão adorar saber disso, né? Os que ainda não sabem dessa tua parte, o pesquisador mão na massa que tu é, né? Tu não é o pesquisador... Nada contra. Tu não é o pesquisador... tipo eu, o pesquisador do livro, né? Tu é o pesquisador mão na massa mesmo. Então, acho um lado bem interessante. Acho que os alunos vão gostar. Tua porta está sempre... Agora não é bem porta. Tua caixa de e-mail está sempre aberta, né? Está sempre aberta, é claro, sem dúvida. Agora, esse negócio de botar a mão na massa, sabe que eu tenho, não uma teoria, mas algo que eu venho aprendendo. Isso também aconteceu muito no meu pós-doutorado, né? Quando eu fui para lá, eu percebi assim, tem bastante gente muito boa, tem equipamento, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de experimento, muita ideia legal. Mas faltava alguém ali para passar o dia no laboratório, sabe? Botando a mão na massa, montando, desenhando, fazendo experimento, refazendo. E isso que faltava. Eu acho que foi isso que ajudou bastante a gente conseguir fazer bastante coisa lá na Inglaterra e aqui também, né? Assim, eu sou meio maluco, né? Às vezes eu pego muita coisa para fazer, não dou conta, mas eu vou embora, vou fazendo até quando eu conseguir. Mas eu acho que isso é interessante, assim, até para os alunos que estiverem assistindo, de saber que não é um trabalho simples, não sai da manga da camisa, tu não tira esse coelho da tua, né, do teu chapéu, tu senta e identifica onde é que tu pode interagir, né, e passa horas trabalhando, mas acho que deve ser muito gratificante, né? Agora tu poder estar aqui mostrando as coisas que tu fez, todas as manipulações de átomos, né? E construir um aparelho e ajudar isso, enfim, também depois uma disciplina didática. É trabalho duro, mas é trabalho que tem um produto, né? Que vai te satisfazer para além dos artigos, né? Eu acho muito legal, assim, até porque eu acho que é uma questão de perseverança também, sabe? Esse trabalho mão na massa, que a gente está acostumado muito a enfatizar o gênio do físico, né? O físico ele tem que ser genial, mas o físico ele tem que ter... É muito mais importante ter outras habilidades, né? E a vontade de fazer, a vontade de manipular, eu acho que é uma das que leva mais longe, né? A gente vai ver na história da física uma quantidade enorme de experimentais, assim, que estavam ali fazendo uma interação bem grande entre teoria e experimento, e construindo experimentos interessantíssimos, né? Como é o caso, adorei saber, adorei conhecer a tua pesquisa. Me fez pensar em várias outras coisas que eu penso, assim, em termos de filosofia da ciência,
Mas eu acho que quando eu estiver falando de mim, daí eu te conto mais ou menos. Mas obrigada, viu? A realidade é essa Oi? mesmo. Na verdade, tanto na pesquisa, acho que na pesquisa é um bom exemplo disso, no laboratório, às vezes a gente passa mais tempo tendo insucesso do que sucesso, né? E todo insucesso também é um período de aprendizado, né? Então, todo aquele dia que a gente começa no laboratório, isso aconteceu muito na Inglaterra, que era frio, né? Chegava no frio de manhã, passava o dia inteiro, nada funcionava no laboratório, às vezes era uma semana inteira sem nada funcionar, mas esse processo faz parte, né, da nossa formação, e é assim que a gente consegue entender que as coisas não são tão simples como parecem, e que sempre a resposta mais simples e mais trivial é sempre provavelmente a errada, né? Uhum. A gente aprender a pensar. Muito legal. Gostei, viu? Gostei muito de ouvir. Obrigada, viu, professor Pondo. Jorge, Masayuri Pondo. Vamos deixar o Douglas para o Exército. Tu ainda conversa com o pessoal do Exército, não? Alguns essas amizades. Alguns ainda tem que contato. Legal. Então tá, muito obrigada, viu? Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Eu ainda tô acampada aqui no escritório. Tá, e hoje a gente vai falar de ti ou de mim? Não, hoje sou eu, né? Tá. Preparaste a apresentação, tudo? Preparei. Então tá. Ali na rua de cima, naquela zona material, todo dia eu recebo uma mensagem dizendo você tem um caso novo de coronavírus perto de você. Tome mais cuidado. Meu Deus! Que assustador. Bom. Então, como é que a gente faz? Eu vou fazendo perguntas para ti. Como é que foi tua vida? Como é que tu foi parar na coordenação? Beleza. Então tá, então eu vou bater uma palma aqui. Vamos ver o que sai dessa. Eu nunca participei desse lado da janela. Pois é, vamos ver como é que eu conduzo. Mas enfim, eu só vou te apresentar, eu não tenho que conduzir grandes coisas, né? Então tá, vamos lá. Vou começar, tá? Então...